Um jogador que promete muito, um jogador que saiu do Brasil prometendo ser o camisa 9 da seleção brasileira em breve. Fala, nação alviverde, Vitor Roque já chegou, já vestiu a camisa e também já treinou. Agora, como que ele vai jogar? Essa agora é a questão. E Fragoso deu uma explicação excelente. Vamos conferir? A gente tem que falar, claro, sobre o Vitor Roque do ponto de vista de quem vai utilizá-lo, ou seja, do técnico Abel Ferreira. Então, antes de mergulhar na análise, quem eram seus companheiros no Atlético Paranaense naquele 2023 artilheiro, como jogava, quem pode ser o companheiro ideal do Vitor Roque nesse Palmeiras, tudo isso, bora escutar o que o técnico Abel Ferreira falou sobre o Vitor Roque na última entrevista coletiva. Importante demais ouvir. Se liga aí. Jogador que tem características diferentes do Lopes e do próprio Tales. É um jogador rápido, um jogador que ataca à profundidade, é um jogador de apoio. Apesar de não ser tão grande, é forte, segura bem o jogo também. E nós já podemos provar na pele o que é que este jogador é capaz de fazer. Agora, como te disse, não é o nome que vai jogar, não é o valor que ele custa. Estamos a falar de um jovem jogador em que eu acredito que o Palmeiras comprou a pensar em 3, 4 anos poder revender outra vez, e chegou um momento, achamos nós e ele também, que o Palmeiras o pode ajudar e que ele pode ajudar também o Palmeiras. Bom, de fato, o Tales não é mesmo um jogador de ataque ao espaço, o Flaco também não é um jogador de ataque ao espaço. E o Vitor Roque se deu muito bem no Atlético Paranaense justamente por essa característica que o Abel quer explorar no Vitor Roque dentro desse elenco do Palmeiras. E claro que a gente tem que olhar e projetar esse encaixe, observando aquilo que o Abel citou, né? Para projetar esse encaixe, é preciso entender o que ele fez no Atlético Paranaense para em 45 jogos meter 21 gols e ainda colocar 7 assistências na conta. Foi esse o ano de 2023 do Vitor Roque e é esse o Vitor Roque que o Palmeiras quer colocar em campo. Um Vitor Roque que vai ter muitos minutos, que vai fazer com que o time procure o seu futebol o tempo todo e não divida a atenção com outros atletas, exceção feita ao Estevão, evidentemente. Hoje o Palmeiras procura o tempo todo o Estevão. Ele e Vitor Roque devem dividir esse protagonismo no time titular e isso vai ser muito importante, tanto para bagunçar a marcação adversária, quanto para ter mais qualidade e também dividir responsabilidade na hora de meter a bola na rede ou de construir uma jogada. Os dois jogadores são atletas de muita movimentação, de ataque ao espaço, de mano a mano quando necessário e por isso são jogadores que vão naturalmente ser o tempo inteiro procurados. Mas o vídeo é sobre o Vitor Roque, né? E aí a gente tem que lembrar, por exemplo, os companheiros de ataque que o Vitor Roque tinha. Quando a gente fala do Estevão aqui, e serão companheiros de ataque por poucos meses, é bem verdade. Uma pena para o futebol brasileiro. Mas serão companheiros de ataque pelo menos até o Mundial de Clubes, que será um torneio muito relevante na temporada do Palmeiras. A partir daí, nós estamos falando de um jogador de altíssima qualidade, extra classe total, algo que o Vitor Roque não teve no Atlético Paranaense. Ele potencializou seus dois companheiros que não são extra classe. Em 2023, o Vitor Roque jogou grande parte dos duelos com Vitor Bueno e Canóbio. Vitor Bueno, que é um meia, com característica de meia que joga pelo lado e finaliza para a grande área, ou melhor, finaliza, a boca enroscou. Finaliza de média distância, de fora da grande área. E o Canóbio já é um jogador que se movimenta bastante de fora para dentro, mas procura o passe muitas vezes, procura entrar na grande área para resolver o que vai fazer com a bola. E o Vitor Bueno fez de longe a melhor temporada da carreira dele com o Vitor Roque em campo, e o Canóbio começou de fato a se destacar na carreira em 2023, depois de um 2022 discreto. Então ele potencializou essas duas peças, ele potencializou seus dois companheiros, e não só eles, porque o Atlético Paranaense jogava com alas bastante agressivos. É isso mesmo. Para você ter uma ideia, o Atlético jogou pela direita com o Kelvin, que é um belo jogador, está no CSKA Moscou. O Palmeiras, inclusive, quis a contratação do Kelvin também, enquanto ele jogava no Atlético Paranaense, mas não deu certo. Bom lateral, bom ala, jogador muito agressivo e que acumulou passes para gol, assistências, participações em jogadas ofensivas, com o Vitor Roque, claro, sendo um jogador que tinha muita liberdade para atacar. Vale o mesmo para o lado esquerdo com o Christian, que acabou sendo reinventado, digamos assim, com Wesley Carvalho por ali,
E o Lucas Esquivel apareceu também como um lateral mais agressivo, mas principalmente o Christian, que era um volante que passou a atuar como um ala pelo lado esquerdo. Então, o que dá para dizer é que, inegavelmente, esses dois jogadores, esses alas, eles são importantes no esquema para potencializar o Vitor Roque e os companheiros dele. Por quê? Por que eu tô falando tanto dos alas? Porque o Vitor Roque é um jogador, como o Abel disse, de ataque ao espaço. E aí, o Atlético Paranaense usou isso pelos lados do campo, com muita frequência. Não à toa, o Vitor Roque tem 28 gols com a camisa do Atlético Paranaense. Um quarto desses gols são de cabeça. São de cabeça. O Vitor Roque não é um jogador caracterizado por ser aquele centroavante de área, altão, pirulão, não. Mas ele tem essa capacidade. Ele mostra a visão de atacar o espaço na hora certa para chegar cabeceando, para chegar ganhando do zagueiro, para chegar ganhando de alguém que é mais alto que ele. Ele fez isso no Atlético. Porque são 7 de cabeça e outros gols em que ele aparece empurrando no ponto futuro um cruzamento que vem com os pés. Então, é característica mesmo do Vitor Roque esse ataque ao espaço pelo lado do campo. Claro que também é com passes por dentro, mas é interessantíssimo perceber que os alas são potencializados, os laterais são potencializados com o Vitor Roque. Muita gente pode não imaginar por perceber no Vitor um jogador que não é tão alto, mas sim, alas agressivos, laterais agressivos podem fazer muito bem ao sistema do time, coletivamente tendo o Vitor Roque à frente. E no atual Palmeiras, olhando para a semifinal, o Abel Ferreira tem alas agressivos? Tem. Ele tem 2 alas muito agressivos nas mãos, Mike e Piquerez. O Piquerez está se recuperando de uma lesão na coxa, não se sabe se ele vai ter condições de entrar em campo na semifinal. Mas a opção ao Piquerez, por mais que não seja um jogador consolidado, por mais que seja um jogador que tem muitos problemas defensivos atualmente, não conseguiu se firmar como um reserva de confiança, o Vanderlan é a peça. O Vanderlan é o lateral esquerdo hoje que tem atuado no lugar do Piquerez. E se tem algo que o Vanderlan de fato tem como qualidade já consolidada no futebol profissional, é o ataque à linha de fundo e o cruzamento. Não à toa muito se fala que desde a base ele pode ser usado como um ponta, porque gosta de chegar à linha de fundo, porque é um cara muito mais de ataque do que de defesa. Então a questão da agressividade, não há dúvida de que o Palmeiras tem, mesmo com o Vanderlan, se o Piquerez não estiver à disposição. E em relação ao Mike, já se sabe muito bem da capacidade técnica que ele tem, a questão mesmo é física, mas ele parece muito bem nessa temporada. E pode ser esse cara para chegar na frente, para chegar cruzando, para chegar de fato procurando o atacante no ponto futuro, porque ele se destaca demais assim, diferentemente do Rocha que fica um pouco mais atrás. Ah, precisa de 3 zagueiros, porque o Atlético muitas vezes jogava com 3 zagueiros para dar essa liberdade aos alas? Não. E o Palmeiras mostrou isso contra o São Bernardo. Embora o Palmeiras tenha feito um esquema com o camisa 9 contra o Guarani, é bom lembrar, usando o Thales mais à frente no segundo tempo, tendo o Mike Piquerez aberto, e o Naves entrou para fazer uma trinca com Gustavo Gomes e com Murilo naquela partida. O Palmeiras fez 2 gols jogando assim, com muitas jogadas pelos lados do campo. E aí a gente olha para essa possibilidade como algo que pode acontecer ao longo do ano, evidentemente, pode acontecer até se utilizando de 3 zagueiros, agora que o Palmeiras tem a saída de bola que o Abel tanto queria, com Fux, com Mikael, com Murilo e Gustavo Gomes. O Naves, o Abel Ferreira já deu a entender, até a gravação desse vídeo pelo menos ainda não havia sido negociado, mas vai ser negociado. O Red Bull Bragantino é a primeira opção, o Cruzeiro surge como uma segunda opção, mas esse não é o tema do vídeo, e sim a semifinal do Campeonato Paulista, e já deu para ver que o Naves não vai ter espaço daqui para frente, o futuro dele é em outro lugar. O fato é que o técnico Abel Ferreira não precisa usar esses 3 zagueiros se não quiser. Ele mostrou isso contra o São Bernardo, quando muitas vezes o Emiliano Martinez recuou e baixou entre o Murilo e o Mikael para fazer essa saída de 3 e liberou os 2 laterais para construir por fora. Então, nem mesmo necessita se utilizar de 3 zagueiros de origem, mas a gente sabe que o Abel gosta de usar esse esquema também e é uma opção. E aí a gente tem que falar dos companheiros de ataque, né? Ah, quais são os companheiros de ataque? Bom, ele ainda não tem o Paulinho à disposição para montar uma dupla de ataque, por exemplo. Não tem. O Paulinho tá fora até o momento em recuperação. Nesse momento ele tem usado o Estevão pelo lado direito, o Facundo pelo lado esquerdo, o Flaco Lopes como centroavante. E aí esses 2 jogadores que atuam pelos lados, eles podem cair para dentro, dando espaço para os laterais avançarem como alas a depender do que o jogo pede.
né? Podendo ajudar o centroavante, inclusive. E nessa ideia de cair para dentro e ajudar o centroavante para que os laterais possam passar, se constrói algo muito parecido com aquilo que tinha, com os alas do Atlético Paranaense avançando, tendo Vitor Bueno e Canóbio caindo para dentro para auxiliar o Vitor Roque na jogada, ou até mesmo para abrir espaço para o Vitor, bagunçar a marcação. O Vitor era a principal peça desse ataque, mas é fato que Facundo e Estevão são jogadores com uma qualidade superior a Canóbio e Vitor Bueno, pelo menos na minha concepção. Claro que você pode discordar. E é bom destacar o seguinte: o Vitor Bueno era um meia por ali. Quando a gente fala de Facundo e Estevão, a gente está falando de 2 pontas, é verdade. Agora, o Palmeiras tem um meia atuando por ali. O Atlético Paranaense se utilizava mais de 2 volantes, de fato. O Rafael Veiga pode muito potencializar o Vitor Roque com jogadas por dentro, caso o Veiga consiga chegar, receber esse passe e fazer, por exemplo, aquele pivô que muitas vezes ele chegou a fazer, encostando justamente no Flaco Lopes. Ele faz o pivô e libera o Flaco para ser o cara que vai receber dentro da área, usando o passe que ele já deu algumas vezes, aquele passe de trivela que a bola vai para suas costas, ele mesmo de costas dá o passe e na hora que ele dá essa quicada a bola gira por trás dele. Ele pode fazer isso para potencializar tanto Estevão quanto Facundo, com o Vitor Roque sendo o cara que vai estar lá dentro da grande área para atacar o espaço e receber esse passe de quem está avançando de frente. Então, ele pode fazer isso, como também pode ser o cara que vai usar o jogo de frente para construir com o Vitor Roque, que se movimenta muito dentro da área. E quando a gente fala de Vitor Bueno em comparação ao Rafael Veiga, são jogadores de prateleiras diferentes, né? Então, o Vitor Roque, na minha concepção, ele terá à disposição ali as peças que teve em relação a capacidade, função nas mãos do Abel, para que ele possa ser muito bem aproveitado nesse ataque ao espaço, e as peças têm ainda mais qualidade do que aquelas que estiveram no Atlético Paranaense em 2023. Olhando para essa semifinal, o Palmeiras pode, por exemplo, entrar em campo projetando um time com o Vitor Roque, com o Everton no gol, Murilo, vamos colocar o time com bola, tá? Não vamos colocar o time no sistema padrão, mas o time com bola. O time com bola fazendo uma saída de 3, com o Everton no gol. O Murilo ou o Gustavo Gomes, a depender, claro, da lesão muscular. O Gomes deve voltar para as semifinais. Mas o Murilo pode aparecer jogando pela direita, ou o Gomes com o M baixando entre os zagueiros. E o Mikael pela esquerda, sendo esse zagueiro canhoto, para dar fluidez à saída de bola. Isso com bola, tô falando. 3 jogadores, o M baixando um pouquinho mais. E aí ele pode liberar o Mike pela direita, com uma peça que avança. O Piquerez, se estiver à disposição, pela esquerda. Se não for o Piquerez, o Vanderlan. Tendo por dentro o Richard Rios e o Rafael Veiga. Mais à frente, Estevão, Vitor Roque e Facundo. Time bem interessante que pode entrar em campo para emular, digamos assim, as características que potencializaram o Vitor Roque a fazer o ano que fez em 2023. Sempre atacando o espaço, com movimentação, solto, podendo ser peça de apoio até para que outros atletas entrem na área também, mas como a referência, atacando o espaço em jogadas que vêm pelo lado ou em jogadas que são construídas por dentro. Tem qualidade pra caramba ao redor do Vitor Roque e ainda tem mais qualidade para entrar, mas não nessa semifinal do Paulistão, tendo em vista que o Paulinho não está à disposição. E nem mesmo o Maurício, que é outra peça que pode potencializar o Vitor Roque também. Um jogador que promete muito, um jogador que saiu do Brasil prometendo ser o camisa 9 da seleção brasileira em breve, não especificamente o titular indiscutível, mas uma peça que fosse frequentemente convocada. Na Europa não conseguiu a minutagem que esperava no Barcelona, no Betis não conseguiu se firmar e agora tenta se firmar novamente, onde se destacou muito no futebol brasileiro. Porém, num clube que tem peças ainda melhores à disposição para potencializá-lo do que aquelas que o Atlético Paranaense tinha. É isso, torcedor palmeirense. Você acha que agora com o Vitor Roque, o Palmeiras vai ter um ataque de respeito? Deixe sua opinião aqui abaixo do vídeo e não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Fui!